Esta história aconteceu há muitos anos e é contada por meu avô, que na época era jovem. Meu avô, sempre que tinha uma oportunidade, nos contava essa história de quando um amigo dele, que era vaqueiro, teve um encontro com a fera que chamamos de lobisomem. Vou tentar contar para vocês da forma como ele me contava. Ele contava que esse amigo dele se chamava Jotinha e era um dos melhores vaqueiros que ele já viu por essas bandas. Jotinha veio de longe para procurar emprego em Tapetinga, que na época era chamada de a terra do gado. Ele chegou com seus olhos cheios de sonhos e mãos calejadas e encontrou abrigo na fazenda de Simas Lima, um nome respeitado entre os fazendeiros da região. O fazendeiro era um homem de estirpe, senhor de suas terras e do respeito daqueles que o serviam. Meses de trabalho se passaram na fazenda e cada vez mais Simas Lima pegava confiança no jovem Jotinha, que trabalhava muito bem para um rapaz de sua idade, dando cada vez mais tarefas importantes para ele, algumas até que não cabiam a um vaqueiro. Com o tempo, ele acabou se tornando uma espécie de braço direito do grande fazendeiro, sendo que quase toda semana o patrão se ausentava da fazenda, deixando a cargo de Jotinha toda ela. Porém, certo dia, ele percebeu algo estranho nas redondezas da região. Vez ou outra, apareciam carcaças de animais silvestres mortos, o que seria normal, se não pelo estado que elas eram encontradas. As carcaças estavam sempre parcialmente devoradas. Jotinha imaginava que uma onça rondava a região e até chegou a avisar Simas, seu patrão, que não deu muita importância. Deixe de besteira, homem. Esses animais selvagens estão sempre se devorando por aí. É coisa normal da natureza, disse o velho fazendeiro. Jotinha então resolveu deixar aquilo de lado e voltou a focar em seus deveres na fazenda. Tudo estava indo bem, até quando a filha do fazendeiro, a bela Luara, voltou da capital, depois de terminar os seus estudos. Jotinha logo se encantou pela moça, mas ele entendia que uma moça de tanto requinte não era de seu alcance, então resolveu ficar em seu lugar de criado até para não atrapalhar em seu trabalho. Mas com o tempo, a própria Luara começou a dar brechas para o moço. Olhe, Madame Luara, não me faça ser rude com a senhorita, mas seu pai não vai gostar nada de ver você comigo pelos cantos da fazenda, disse o nobre vaqueiro. Jotinha, meu pai é um homem muito atarefado, ele nunca vai desconfiar de nada. Além disso, tu és de confiança dele, então tu ficas tranquilo que ele não vai achar ruim não. Nada, eu sei o meu lugar, madame, sou só um vaqueiro. No começo, o vaqueiro resistia às investidas, mas, em determinado dia, o jovem não se conteve e acabou cedendo o que a moça tanto queria. Aqui, meu avô sempre me alertava, quando estava contando a história. O homem tem que sempre tomar as rédeas da vontade da carne. Um tempo se passou novamente, coisa de semanas, e eles continuaram se relacionando. Em um dia chuvoso, Jotinha foi chamado por outro vaqueiro urgentemente no curral. Jotinha, algum bicho atacou os gados de seus Simas. Quando chegou lá, ele se deparou com alguns dos gados da fazenda dilacerados e parcialmente comidos. E durante um mês inteiro, isto se repetiu. Mais e mais gados da fazenda, além de outros animais, como cavalos e cachorros, eram encontrados mortos e comidos. Jotinha descobriu que até em outras fazendas o mesmo estava ocorrendo. Estranhamente, os ataques no começo ocorriam nas noites de quinta para sexta, mas depois se tornaram tão recorrentes que quase todo dia aparecia um animal morto. Jotinha se lembrou dos animais selvagens que ele antes encontrara mortos e que agora quase não rondavam mais a região.
como se estivessem fugindo de um predador. Então estava óbvio, este bicho, provavelmente uma onça, agora que não tinha mais animais na mata para comer, estava atacando os animais das fazendas. Pela cidade, rumores de um bicho enorme e peludo rondando as matas circularam, e até que alguns moradores haviam sido perseguidos pelo ser. Certa tardezinha, em uma quinta que se derramava preguiçosa em uma sexta vindoura, o destino chamou Jotinha para o caminho traiçoeiro. A filha do patrão, a bela Luara, o pediu com muito jeitinho para que ele fosse ao centro da cidade buscar alguns mantimentos. O encanto dela era tão profundo que Jotinha, com sua alma jovem, não poderia recusar tal tarefa, ainda mais depois de tanto tempo que estavam se relacionando. Mas é claro que, sabendo da fera que rondava a região, ele carregou seu revólver junto com ele. Ele demorou mais do que esperava, ainda mais porque resolveu parar num barzinho para tomar uma cachaçinha ao lado do meu avô, coisa que não fazia há muito tempo. Quando se deu por conta, a lua já estava quase no meio do céu. Ele se despediu, pegou os mantimentos e montou em seu cavalo. Ele pegou a direção da estrada de terra que dava para a fazenda e uma chuva fina começou a cair sobre seu chapéu. Estava uma volta tranquila, até que em dado momento ele escutou um farfalhar na mata ao seu lado. Jotinha se arrependeu de não ter levado seu candeeiro, pois a escuridão era imensa, mas ele já estava acostumado com ela, então não se apegou a isso. Ele caminhou mais um pouco com seu cavalo e o farfalhar continuou, mas agora o seguindo. Um cheiro forte de enxofre preencheu o ar, um cheiro forte e horrível. Quando ele estreitou os olhos e viu uma sombra negra se mexendo, não se ateve e puxou seu revólver, mirando na direção do arbusto. Quem está aí? Saia, senão eu meto bala. Mas quando o ser se mexeu novamente, o cavalo do vaqueiro se assustou. Com uma empinada, deixou o vaqueiro no chão, que estava completamente lameado. Quando Jotinha reagiu e se levantou com o revólver em punhos, o bicho já não estava mais nos arbustos, e sim na frente da estrada onde antes estava Jotinha com seu cavalo. O ser grunhiu, e Jotinha não conseguia acreditar no que via. Um animal enorme, uma mistura de cachorro com nariz de porco e do tamanho de um bezerro, estava à frente dele. Os olhos do bicho brilhavam em um amarelo intenso, e quando ele ameaçou avançar sobre Jotinha, ele apertou o gatilho de sua arma. Talvez por conta da escuridão ou do chão escorregadio, o tiro não teve o efeito que Jotinha queria e pegou apenas na orelha do monstro. O monstro berrou e agarrou o vaqueiro pela cintura, o jogando no chão como se fosse de papel, cortando sua barriga com as garras afiadas dele. O jovem uivou de dor e pensou que ali sua vida acabaria. Mas, para sua surpresa, o animal simplesmente foi embora. Com muito esforço, ele retornou para a fazenda pela estradinha, e quando chegou lá, logo, Luara chamou as empregadas e elas lhe fizeram os primeiros socorros. A noite passou e Jotinha ficou acamado, recebendo cuidados. No outro dia, quando ele acordou, sentado ao seu lado na cama, estava seu patrão, Simas Lima. Boa tarde, cabra, disse o patrão, sério. Boa tarde, patrãozinho, respondeu com dificuldade Jotinha. Fiquei sabendo que você se encontrou com a fera que anda matando os meus animais e dos outros fazendeiros da região. Sim, senhor. Jotinha contou todo o acontecido para Simas Lima, que apenas assinava com a cabeça e passava a mão em sua comprida barba. Entendi, garoto. Simas se levantou e foi em direção à porta, mas parou por um instante e se virou para Jotinha, dizendo: Eu espero que esse ferimento tenha servido de lição para você, Jotinha. Não ouse nunca mais tocar as mãos em minha filha, cabra. Um cabra feito você, dando em cima de uma moça como minha filha? Que absurdo! Se não fosse pelo bom trabalho que você vem fazendo aqui na fazenda, e a falta de funcionário bom, eu teria lhe dado cabo naquela noite. Jotinha escutou aquilo tudo e ficou perplexo, sem saber como reagir. Seu patrão lhe deu as costas e saiu.
Foi então que Jotinha percebeu que a orelha direita do fazendeiro estava com a gaze improvisado, justamente a mesma orelha que Jotinha havia acertado ao lobisomem na noite passada. Como ele não percebera antes? Meu avô conta que depois desse dia, Jotinha nunca mais sequer ergueu a voz para responder a senhorita Luar, e que pouco tempo depois foi embora da região. Lhe contou tudo isso pouco tempo antes para lhe avisar dos perigos que rondavam a região. Meu avô nunca espalhou para ninguém o caos, pois tinha medo de que o fazendeiro lobisomem poderia fazer algum mal a ele e à sua família. Após a morte do fazendeiro, anos depois, foi que o povo tomou coragem para falar sobre o assunto e sobre como todos desconfiavam de alguma forma dele. Do cheiro de enxofre que por onde ele ia se espalhava, das unhas enormes, do corpo peludo e pele amarelada. Enfim, esse é o relato do meu avô, eu espero que tenham gostado.